E muitos se perguntam se Donald Trump voltar à presidência dos Estados Unidos terá algum efeito na política brasileira? Olha, a resposta é praticamente que sim. Talvez não de uma forma extremamente contundente e absoluta, mas sim terá um efeito na política brasileira. O porquê? Bom, nós temos uma experiência que quando Trump esteve os 4 anos na presidência dos Estados Unidos, nenhum outro país, como China, Rússia, outras ditaduras, ousaram, inclusive a Coreia do Norte, ousaram ameaçar ao mundo, a invadir outras nações. Isto só aconteceu depois que Biden assumiu a presidência dos Estados Unidos. Aí veio a invasão da Rússia na Ucrânia, as ameaças da China a Taiwan e até mesmo aí perto do Brasil, a Venezuela querendo invadir uma das Guianas. Então, quando Trump estava na Casa Branca, como o homem mais poderoso do mundo, nenhum ditador pelo mundo afora, como China, Rússia e a Venezuela, e outros ditadores menos conhecidos, ousaram a falar de guerra ou a invadir outras nações. Mas com o governo Biden, tudo isto veio à tona. A guerra na Ucrânia, as tiranias de Putin, as ameaças de Nicolás Maduro e as ameaças de a China tirar a soberania de Taiwan. Mas como que o assunto e a pergunta é sobre o Brasil, os efeitos no Brasil naturalmente serão evidentes. O Lula é um covarde. O Lula é um canalha. O Lula tem medo da soberania americana. Por quê? Primeiro que o Brasil e os Estados Unidos já possuem uma relação comercial diplomática há anos, há séculos. Qualquer relação entre o Brasil ou a China, ou o Brasil e a Rússia, não é algo completamente certo. Afinal de contas, essas nações, que são as meninas dos ovos de ouro, dos olhos do Lula, são países instáveis. A China está passando por um momento econômico difícil, que não é divulgado ao mundo. A Rússia, debaixo de embargos econômicos. Então, o Brasil se aliar a essas ditaduras, como é o sonho do Lula, naturalmente é andar na corda bamba. Já uma diplomacia com os Estados Unidos é notório e nítido que é algo muito mais seguro, muito mais evidente, certo e sólido. Sobre o judiciário brasileiro, o Brasil já não é mais aquela nação de antes. O Brasil é visto aqui pela política americana como um país que está entrando numa ditadura. O Brasil já foi denunciado aqui nos Estados Unidos. O Congresso americano já teve reuniões com exilados do Brasil, jornalistas que estão exilados do Brasil aqui nos Estados Unidos. Então, os olhos dos políticos americanos para com o Brasil não são mais os mesmos que eram antigamente. O Brasil é hoje um país aliado a ditaduras, aliado a ditadores sanguinários. O Lula se pôs contra Israel e isto marcou os últimos anos da política brasileira. Essa história do Lula ter ficado contra Israel foi algo extremamente negativo, mas negativo, de tamanha situação que, para limpar o nome do Brasil, isso vai levar muito tempo. Então, o Brasil, os Estados Unidos e algumas nações da Europa já não estão vendo o Brasil como uma nação livre. E não por parte somente do Planalto, mas também do próprio judiciário brasileiro.
por parte de Alexandre de Moraes, a começar pela pessoa dele, que já foi denunciado aqui nos Estados Unidos. Então, o Trump voltando à presidência da República, sim, haverá um efeito para com as relações com o Brasil. E isso poderá abaixar mais esta crista do governo Lula e do judiciário brasileiro, que tem mostrado aí seus intuitos de implantar uma ditadura no Brasil. O Lula foi desmascarado. Lula não é aquele Lula que enganava ali a partir de 2003. O Lula é tido hoje, como foi publicado em um veículo de comunicação da Europa, o inimigo do Ocidente, o traidor. Então, a situação brasileira ela é muito diferente de tempos atrás, e a presença de Donald Trump na Casa Branca fará com que esses ditadores ou projetos de ditadores, como Nicolás Maduro, o próprio judiciário brasileiro, o governo Lula, irão pensar duas vezes antes de tomar qualquer atitude que arranhe as relações com os Estados Unidos, que é o país locomotiva do mundo, economicamente e belicamente.